Fala aí, amantes do violão, beleza? Como estão as coisas? Hoje vamos para mais um vídeo com super dicas importantes. São os 10 erros no estudo do violão. Você está estudando e não está avançando nos seus estudos, né? Sente que está estagnado, então esse vídeo é para você. E antes de prosseguir, eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no canal. É um canal novo, a gente atingiu já 100 inscritos, eu gostaria de agradecer. Estamos aí em 2 semanas mais ou menos de atividades aqui no canal. E dá uma curtida também se você gostar do vídeo aí, né? Não custa nada, não perde tempo, é só dar clicadinha lá que já tá tudo certo. E habilite também as notificações aí para vocês saberem de todos os vídeos que eu posto aqui no canal Amantes do Violão, beleza? Bom, eu preparei uma listinha aqui, gente, com 10 erros que eu sempre vi e vejo ainda, né, em toda a minha vida como professor de violão, já faz 23 anos, né? Então, durante todo esse tempo, eu percebi alguns erros e, inclusive, erros que eu cometia quando eu, né, na minha trajetória aí como estudante de violão também, quando eu era criança, adolescente, enfim, e que eu fui lapidando esses erros para tornar os estudos, né, mais produtivos, tá bom? Então vamos lá para o primeiro erro, né, que muita gente comete, que é inconstância. Esse é um erro básico, né? Porque o que acontece? A pessoa, ela acha que ela estudando lá 5 horas num dia e passando 3, 4 dias sem estudar nada, ela está fazendo certo. Só que isso é errado, porque a constância é a principal ferramenta para você avançar nos seus estudos. Tá? Então você tem que estudar pelo menos uns 20 minutos por dia. É mais legal você estudar 20 minutos por dia, todos os dias, do que você estudar 5 horas num dia e no dia seguinte você não estudar nada, no outro dia você também não estudar nada, e só pegar no violão na semana seguinte. Tá? Então, constância, né? Eu estou falando os erros aqui também, já vou dar os remédios, né, para esses erros, as soluções, tá? Porque eu não venho aqui trazer só problemas, não. Tá? Então vamos para o segundo erro, que é inconsistência, né? As palavras até meio parecidas, inconstância, inconsistência. A consistência também faz com que você avance no seu estudo. Você tem que ser constante ali, pegar e estudando um pouquinho por dia, de uma maneira bem focada. Isso vai fazer com que você avance mais e desenvolva mais nos seus estudos, tá bom? Vamos para o terceiro erro, protelação. Sabe aquelas pessoas que ficam empurrando com a barriga, depois eu estudo, vou deixar para mais tarde. Aí acaba o dia, você viu, você não estudou. Aí, tudo bem, amanhã eu estudo, vai. Aí chega o dia seguinte, você fica lá no WhatsApp, lá no Facebook, no Instagram, e aí passou mais uma tarde, aí você tem outras obrigações para fazer, quando viu já ficou tarde, putz, tudo bem, amanhã eu estudo. Sabe, aí você vai empurrando com a barriga. Isso aí é um erro grave. Né? Então assim, o mais legal de você fazer é criar um ambiente e um horário para estudos. Né? Mesmo se você não puder todos os dias, mas tem que ser constante. Então vamos dizer assim, vou estudar um dia sim, um dia não. Tudo bem. Né? Aí você pega lá meia hora, 40 minutos, quanto tempo você puder, tá? E estude, sente lá numa cadeira, num espaço tranquilo, só para estudar mesmo, um lugar separado para isso, e estuda, não fica protelando, porque senão você acaba não fazendo. Então, né, organiza aí, ou uma vez por dia, ou uma vez a cada 2 dias, mas com aquela constância que eu falei também. Tá? O quarto erro é colocar empecilhos, né? O que acontece? A pessoa fala, mas hoje eu tô com uma dor de cabeça, eu não vou estudar, sabe? Às vezes nem é uma dor de cabeça, mas é uma desculpa para você mesmo. Putz, hoje vai ter jogo do meu time favorito, então não vou estudar. Tô cansado, sabe? Esse tipo de coisa são empecilhos, melhor dizendo, são desculpas mesmo, né? Que às vezes a gente se dá para se sentir melhor, falar, não estudei ontem porque eu estava com dor de cabeça, né? Mas tem que pensar assim, você estava com dor de cabeça, mas a sua dor era suportável para você assistir algum filme, alguma série? Era, então seria suportável para estudar também, tá? Então, gente,
Não coloquem desculpas aí no seu caminho para estudar, tá, gente? Se você tá com uma dorzinha de cabeça, por exemplo, e você faltar no trabalho, o seu chefe não vai gostar. Fala, pô, mas uma dor de cabeça... É lógico, não tô falando de uma enxaqueca, uma dor insuportável, né? Eu tô falando, às vezes, é uma coisa mais... né, uma coisa simples que não vai te prejudicar, né? Então, assim, é mais uma desculpa, né, do que propriamente uma dor de cabeça mesmo, né? Então, assim, se você tivesse com uma dorzinha de cabeça e faltasse no trabalho, o seu chefe ia reclamar, né? Se você tá com uma dor insuportável, você tem que ir num médico, aí você, né, se você vai num trabalho, eles exigem que você leve um atestado médico, né? Então, assim, se é uma coisa séria mesmo, aí sim você não vai estudar aquele dia, né? Mas foi só um exemplo também, uma dor de cabeça, ou pode ser qualquer outra coisa, né? O jogo do seu time favorito, hoje tem jogo, eu não vou estudar. Hoje eu comi demais e estou cansado, enfim, né? São esses tipos de empecilhos que eu estou falando, tá? Uma outra coisa é falta de concentração, né? Até abordei já essa questão. Qual que é a principal falta de concentração hoje em dia? São as redes sociais. Então você está lá estudando, está com o violão aqui, né? E do lado está o seu celular e de repente ele apita. Ai, putz, deixa eu ver o que é. Meu amigo, minha amiga mandou mensagem. Ou, às vezes a mensagem, sei lá, qualquer coisa, né? Às vezes é um assunto que não tem a mínima importância, você pode deixar para depois. Ou senão, nossa, olha, essa pessoa postou isso aqui no Instagram, não acredito, blá 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 blá. E aí vai te desconcentrando. Você fica um pouco lá, um pouco cá, né? Então é mais válido você ficar 20 minutos realmente concentrados no que você está fazendo, no estudo do violão, do que ficar uma hora entre aqui e ali, entre o violão e as redes sociais, né? Então uma dica importante é, coloque no modo avião, né? Que nem eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, e eu já coloquei lá no modo avião meu celular, e então durante esse tempo eu estou dedicado a isso, tá? É a concentração. Mais um erro, eu não estou falando dos números aí, mas vocês devem estar vendo, deve estar aparecendo. É a falta de um método, né? É o sexto erro aí. Falta de um método. Porque o que acontece? Você vai estudar, mas aí você não sabe o que você estuda, você não tem um programa. Aí você acaba estudando as coisas picadas, né? Vou estudar isso aqui porque é legal. Não, isso aqui é chato, vou deixar para depois. E aí, às vezes essa coisa chata é crucial para que você avance nos seus estudos, né? Enquanto você deixar ela de lado, ela vai ficar lá sem ser resolvida. Então, um método é muito importante, um passo a passo, um programa, tá? Também falta de direcionamento. Então, também tem a ver com o erro anterior. Às vezes não tem uma pessoa que te direcione, não precisa nem ser uma pessoa, mas tem que ser algo organizado que te direcione. Se você tiver um conteúdo programático do que estudar passo a passo e ter material para cada item desse conteúdo, você vai em frente também. Já vi muita gente aprendendo dessa forma, é só ter disciplina, tá? Então, você precisa de um direcionamento, pode ser um professor, não precisa ser, você não precisa ter aula presencial, por exemplo, mas precisa de alguém que vai lá e te bote para frente, fala, não, você tem que estudar isso, você tem que estudar agora isso, né? Pode ser presencial, que é o método mais tradicional, foi a maneira que eu aprendi com professores presenciais e tal. Hoje em dia tem aulas online, por Skype, por exemplo, mas são aulas que o seu professor está lá em algum lugar na casa dele, você está na sua e vocês estão fazendo aula, ou seja, aí também tem um direcionamento, né? Ou aulas em vídeo, curso online também são bem legais, é uma coisa que surgiu, né, não faz muito tempo aí, mas da mesma forma vai ter um direcionamento. Então as aulas são gradativas, um passo por vez e tal, e você tem um programa e aí você tem um direcionamento, porque seu professor está indicando isso mesmo à distância, mesmo que para várias pessoas, mas ele está te direcionando, o caminho é esse. Tá? Então é isso que é importante. Oitavo erro, estudar sem metrônomo.
né? Esse é um erro que você acaba percebendo ele mais a longo prazo, né? Mas é importante desde o início a gente se habituar com o metrônomo. O metrônomo, né, é aquele aparelhinho que pode ser hoje em dia até um aplicativo que fica ditando, né, os BPM, são as batidas por minutos lá. E você treina com uma batida constante, porque a música é constante. Todas as músicas elas têm, né, um andamento. Então é legal você estudar com esse andamento para depois quando você for aplicar nas músicas você ter isso na mente, você sentir esse andamento pulsando na sua mente enquanto você está tocando, tá? Então estude com metrônomo, é facinho hoje em dia. Se você não tem um aparelhinho, baixa aí um aplicativo que fica fácil também. Comece devagar e vai aumentando de acordo com o seu desenvolvimento, tá? Aí um outro erro, aprender com quem não sabe ensinar. Isso é um erro clássico. As pessoas falam, eu quero aprender violão, mas eu não quero gastar com isso. Tá, você não teve que comprar o seu violão, tudo bem, mesmo você ganhou e tal. Mas você tem que pensar que alguma coisa aí você tem que investir. Eu investi bastante no meu, né, nessa minha trajetória aí para me tornar professor, me tornar músico, enfim, né? Mas a questão nem é tanto essa. A questão é você aprender errado. O problema não é você aprender de graça. Tem algumas exceções aí de pessoas que aprendem né, não vou dizer de graça, porque de graça hoje em dia não tem mais nada, né? Se você paga a internet, se você já está investindo ali. Mas eu estou dizendo, são pessoas que têm muita disciplina e elas procuram, são curiosas e conseguem encontrar uma metodologia mesmo com vídeos picados, porque é assim que aparecem os vídeos, né, no YouTube. Hoje eu vou explicar sobre vou ensinar vocês a fazer a batida da marcha, que é tá, 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 é coisa mais simples. E depois no dia seguinte, gente, vamos conversar sobre campo harmônico, que é uma coisa já bem mais avançada, né? E às vezes as pessoas falam, putz, o meu vizinho sabe tocar e eu vou fazer aula com ele. Aí o que acontece? O vizinho até pode tocar e pode até tocar bem, mas ele é um professor, ele tem uma didática. Aí, né, pode ser que ele tenha aprendido para ele tenha resolvido, mas para você pode ser que não dê certo, né? A didática é uma coisa muito importante que é adquirida com estudos e com experiência, né? Então você precisa aprender com quem sabe, né? Seja um conteúdo na internet, né? E eu não estou falando só de didática, falando sobre um processo, né? Alguém que sabe ensinar do início ao fim, não só passar dicas picadas. Você fala, mas tem um cara que ele manja pra caramba de ensinar, eu vejo os vídeos dele no YouTube, pode ser que ele tenha uma boa didática, né? E eu não estou falando que os vídeos do YouTube não sejam legais. Estou falando que às vezes a didática é boa, mas não tem o passo a passo, que é o mais importante para você progredir, tá? Então vamos lá. Vamos para o 10º erro. E vou listar mais um aqui, gente, de lambuja. Eu ia falar só 10, mas eu vou falar mais um aí no final. Então fica aí. Falta de objetivo, o 10º erro. Qual que é o seu objetivo? Então, assim, o meu desde sempre foi, eu quero me tornar um músico. Mas o seu pode ser que não seja esse. Pode ser, não, Raul, eu quero só tocar para os meus amigos, eu quero me divertir, eu quero relaxar, eu quero ter um hobby, né, diferente, eu já tenho uma profissão, enfim. Mas, da mesma forma, você precisa ter um objetivo, né? Qual que é o meu objetivo? Eu tocar para meus amigos nas festinhas? Legal. Só que você vai tocar meia boca? Não. Quanto mais você impressionar seus amigos, mais prazer vai te dar. Então esse é o seu objetivo. Então você tem que seguir para que esse objetivo seja cumprido de uma maneira legal, né? Quem não quer fazer um hobby de uma melhor maneira? Eu tenho os hobbies meus assim também. Eu gosto de cozinhar, por exemplo, mas eu não gosto de servir qualquer coisa para os meus convidados, por exemplo. Então eu gosto de fazer um hobby bem feito. Eu vou lá, eu pesquiso, eu estudo para fazer. Eu vou fazer, sei lá, mesmo que for um soufflé de chuchu, sei lá, né? Eu vou fazer o melhor soufflé que eu puder para quem experimentar falar, nossa, foi o melhor soufflé que eu já comi, entendeu? Então, isso é objetivo. Mesmo se for um hobby, se for
para relaxar, mas tem que relaxar gostoso, tem que se sentir bem fazendo aquilo. Você fala, não sou minha boca não, eu sou um cara que faço um hobby, mas eu faço bem feito mesmo. Então isso é ter objetivo. E vamos lá para nosso 11º erro, nossa 11ª falha, né? Que é estudar sem produtividade. E o que seria isso? É eu estudar por estudar. Você acostuma, né? Igual eu falei, vamos marcar lá todo dia às 5 horas da tarde eu vou estudar até às 5:30. Aí você meu horário de estudar mesmo. Aí passa lá meia hora, não foi nada produtivo. Por quê? Você só está lá para cumprir o que você se propôs para você mesmo. Então assim, não se enganem, gente. O estudo ele tem que ser produtivo. Você tem que saber o que você vai estudar antes de começar a estudar. Então, eu estou estudando sobre tríades, por exemplo, né? Formação de acordes e tal. Nem sempre você vai precisar estudar só com instrumentos também. Às vezes você precisa raciocinar e programar o seu estudo, fazer uma rotina correta de estudos. E isso quem pode te ajudar também é aquela questão de direcionamento. É bom você ter alguém para te direcionar. Seja um curso, né, seja um professor presencial, seja um professor à distância, né? Mas o seu estudo precisa ser produtivo. Uma outra questão também, vou dar um exemplo. A pessoa fala, quero tocar essa música porque a música é legal pra caramba. Aí você estuda 15 vezes a música e a música não fica legal. Por quê? Você começa a tocar ela 15 vezes aleatoriamente, sabendo que, né, tudo bem, seu objetivo é tocar essa música, legal. Mas onde você está errando? É mais interessante você pegar e estudar parte por parte da música. Não, essa música é difícil, eu vou estudar a primeira introdução dela. Hoje o meu estudo vai ser só sobre introdução dessa música. E aí você fica lá martelando, até ficar automático. Aí no dia seguinte você fala, hoje eu vou estudar só a estrofe dessa música. Aí fica lá martelando. Opa, essa parte está difícil. Fica só nesse trecho ali, com o metrônomo, como eu falei pra vocês, né? Pô, tem uma passagem dessa música aqui que é difícil, hein? Você vai ficar tocando a música inteira e fazendo a passagem errada, né, toda vez? Não, você vai lá, você vai estudar só aquele trecho, martelar. No dia seguinte, não tá bom ainda, continua nele, até ficar bom. Aí agora já posso passar pro refrão, minha introdução e minha estrofe já estão boas. Putz, cheguei no refrão, beleza. Vou lá, tá estudando, estuda, fica em cima. Aí você fez cada parte separadamente, né, depois vai repetir estrofe, que é igual, aí refrão, enfim, 2 vezes no final. Aí sim você vai tocar a música inteira, porque aí a música vai ficar boa realmente. Ela não vai ficar aquela coisa meia boca, né? Que passa batido certos detalhes. Tá? Então esses foram os erros aí que eu já... Cada erro eu fui ensinando aí também uma maneira de você resolver isso, as soluções, né? Não só os problemas. E, gente, essa é a minha contribuição aqui de hoje. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal aí, curtir, ativar o sininho, enfim. E sigam-me também nas redes sociais. Vou deixar aqui o Instagram, mas todas as minhas redes sociais é Raul Mozardo, tá? E também o Instagram do Amantes do Violão, que é onde eu dou dicas sobre violão, assim como estou dando aqui agora, né? São dicas mais curtinhas também, que são rápidas, de fácil entendimento, tá? Então vou deixar aqui também, Amantes do Violão. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até mais.